Era uma tarde comum. O céu estava azul, sem nuvens, e a vida corria no seu ritmo habitual, sem grandes surpresas. Mas foi justamente nessa simplicidade do cotidiano que algo extraordinário começou a acontecer. Aquele homem, que poderia ser qualquer um de nós, estava sentado no banco de uma praça, refletindo sobre sua vida com o coração inquieto e os olhos perdidos em pensamentos. Nos últimos meses ele havia sentido um vazio que nada parecia preencher. Tinha amigos, uma carreira promissora, e até mesmo frequentava uma igreja de vez em quando. Mas algo dentro dele gritava por algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia nomear. Foi nesse momento de silêncio interior que o vento começou a soprar de forma diferente. Não era uma brisa comum. Era suave, mas carregava uma presença. Algo invisível, mas palpável. Ele se sentiu observado, acolhido e atravessado por uma paz que nunca havia experimentado antes. Era como se uma força estivesse ao seu lado, mas sem peso, sem medo. Era o Espírito Santo se aproximando. A primeira coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo te visita é exatamente isso: a percepção de que você não está mais sozinho. A solidão é arrancada do peito, e mesmo sem ver, você sabe que há alguém contigo. É o início da transformação, mas não para por aí. A segunda coisa acontece logo depois. O coração começa a queimar, sem se consumir. Ele olhava ao redor e tudo parecia igual, mas dentro dele algo acendeu. Um fogo calmo que não arde com dor, mas com propósito. Era como se, pela primeira vez, ele soubesse que existia para algo muito maior do que simplesmente sobreviver. Esse fogo não era físico, mas espiritual. O Espírito Santo estava tocando áreas adormecidas da alma, despertando dons, sensibilidade e uma sede intensa de buscar mais de Deus. Quando o Espírito Santo visita alguém, essa pessoa não consegue mais ser indiferente à presença divina. Tudo passa a ter outro significado. Logo, lágrimas começaram a cair dos olhos dele. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que estava sendo limpo por dentro. Essa é a terceira coisa incrível. O Espírito Santo começa a limpar o templo, a casa, interior. Velhas dores, culpas do passado, traumas silenciosos. Tudo aquilo que estava escondido nos cantos escuros da alma começou a emergir e ser levado embora. Era como se alguém abrisse todas as janelas do coração e deixasse o vento soprar, tirando o pó dos anos. O Espírito Santo não entra para visitar e deixar tudo como está. Ele entra para restaurar, reconstruir, reorganizar. Enquanto isso acontecia, ele sentia sua mente clarear. Coisas que antes pareciam confusas agora se tornavam mais nítidas. E foi então que percebeu a quarta maravilha dessa visita: a voz sussurrante da sabedoria. O Espírito Santo começou a falar com ele, não de forma audível, mas no íntimo da consciência. Direcionamentos, conselhos, alertas. Era como se um guia estivesse dentro dele, mostrando o caminho a seguir. E com essa orientação veio a certeza. Ele não estava apenas tendo uma experiência religiosa. Ele estava sendo transformado por dentro. Aquela tarde parecia ter sido arrancada do tempo. O homem já não sentia o relógio correr. Algo dentro dele havia se desligado do mundo e se conectado com uma dimensão que ia muito além do que seus olhos podiam ver. Ele permaneceu ali, imóvel, como se estivesse cravado naquele banco, enquanto o Espírito Santo continuava a agir. Sua alma estava em chamas, mas não havia dor. Era uma combustão interna de graça, misericórdia e revelação. E então, algo ainda mais extraordinário começou a acontecer. Ele sentiu uma coragem que nunca teve antes. A quinta coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo te visita é isso: o medo começa a perder o controle da sua vida. Durante anos, ele havia se escondido atrás de desculpas. O medo do fracasso, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser suficiente. Tudo isso o mantinha preso num ciclo silencioso de autossabotagem. Mas agora, havia uma ousadia nascendo dentro dele.
Ele se levantou daquele banco com os olhos diferentes, olhava as pessoas ao redor com amor, e não mais com desconfiança. O Espírito Santo havia derramado sobre ele algo que a Bíblia chama de espírito de poder, amor e moderação. A timidez foi rompida. E quando o medo sai, o propósito entra. Era como se a vida finalmente tivesse um mapa, e aquele mapa estava sendo revelado passo a passo dentro de sua própria alma. E foi então que ele percebeu algo curioso. Ele queria orar. Não por obrigação nem por religiosidade. Era como se seu espírito clamasse espontaneamente por conexão com Deus. Essa é a sexta coisa que acontece quando o Espírito Santo te visita. A oração se torna um diálogo vivo, uma conversa natural com o céu. Ele começou a falar baixinho, mas com firmeza. As palavras fluíam, algumas com sentido claro, outras entre lágrimas. Mas em todas havia verdade. O Espírito Santo estava ensinando ele a orar não com fórmulas, mas com sinceridade. Era como abrir o coração para um amigo íntimo. Naquele instante, ele entendeu que orar não era uma tarefa, mas um privilégio. Uma linha direta com o Criador. Enquanto orava, percebeu que algo mais estava mudando. Não apenas dentro dele, mas ao redor. Pessoas começaram a olhar para ele de forma diferente. Crianças sorriam para ele sem motivo. Um senhor de idade se aproximou e lhe entregou um pequeno papel, com um versículo bíblico. Era como se o mundo tivesse mudado de tom, de atmosfera. E então veio a sétima coisa maravilhosa, a manifestação dos frutos do Espírito. Ele se sentia mais paciente, mais gentil, mais amoroso. Não porque estava tentando, mas porque estava sendo transformado. O Espírito Santo não muda apenas nosso interior. Ele muda a forma como impactamos o mundo. E isso talvez seja o milagre mais bonito de todos. O invisível se tornando visível através de nossas atitudes. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Aquela tarde jamais seria esquecida. Ele não voltou para casa como o mesmo homem que havia saído de manhã. Algo havia sido plantado, e ele sabia que aquela semente cresceria. O Espírito Santo o havia visitado, e quando isso acontece, nada permanece igual. O coração, a mente, o espírito, as palavras, os olhos, os gestos. Tudo começa a espelhar a presença daquele que habita nos céus, mas decidiu fazer morada também em corações humanos. No dia seguinte, ele acordou antes mesmo do despertador tocar. Havia algo diferente no ar, uma leveza, uma expectativa, como se o mundo ao seu redor estivesse suspenso por fios invisíveis de graça. O Espírito Santo ainda estava ali, não como uma emoção passageira da tarde anterior, mas como uma presença constante, silenciosa, porém firme. Era como um perfume que permanecia no ambiente, mesmo após a pessoa ter saído. Ao abrir os olhos, ele sentiu novamente aquela paz indizível. Mas agora, ela vinha acompanhada de uma pergunta. E agora? O que eu faço com tudo isso que recebi? Porque a verdadeira visita do Espírito Santo não termina com a emoção. Ela inaugura uma nova vida. Foi ao preparar o café da manhã que percebeu. Os detalhes agora tinham propósito. O cheiro do café, o som da chaleira, até mesmo o jeito, como o sol entrava pela janela. Tudo parecia um sussurro divino. O Espírito Santo havia afinado seus sentidos espirituais, e agora ele via Deus nas pequenas coisas. Essa sensibilidade é uma dádiva que acompanha aqueles que são tocados pelo céu. Não era mais sobre grandes milagres ou manifestações espetaculares, era sobre reconhecer o sagrado nas coisas simples. Ele entendeu que o Espírito Santo não habita apenas nos templos. Ele habita no silêncio, nos gestos, na rotina, e é nessa consciência que nasce a verdadeira adoração. Contínua, sincera, humilde. Ao sair de casa, encontrou uma vizinha que estava com o semblante abatido. Antes, ele provavelmente teria apenas cumprimentado com um aceno tímido. Mas agora, algo dentro dele o impulsionou. Ele parou, olhou nos olhos dela e perguntou: "Está tudo bem?"
Ela começou a chorar ali mesmo no portão. Em poucos minutos estavam orando juntos. Ele não tinha estudado teologia, nem decorado versículos naquele momento. Mas havia algo fluindo de dentro dele. O Espírito Santo estava usando sua boca, suas mãos, sua presença. E isso o marcou profundamente. Entendeu que o poder de Deus não se limita ao púlpito ou à plataforma. Ele pode se manifestar na calçada da sua rua, na fila do mercado, ou até num abraço sincero. E é exatamente assim que a vida dele começou a mudar. Não apenas nos momentos de oração, mas em cada segundo do dia. Ele passou a ter mais paciência no trânsito, mais empatia com colegas de trabalho, mais generosidade com estranhos. Aquilo não era algo forçado, era fruto de alguém que foi visitado e agora carrega dentro de si a essência do visitante. O Espírito Santo havia feito morada, e quando ele mora, ele transforma. Não é apenas um toque de momento, é uma reforma completa. Os pensamentos foram se tornando mais claros, os desejos mais santos e a visão mais espiritual. Ele agora entendia. A visita do Espírito Santo é um convite para uma vida em comunhão contínua. Talvez o maior milagre não seja a cura física ou o livramento sobrenatural, mas sim o fato de alguém comum ser tomado pela presença divina e se tornar instrumento do céu na terra. Ele começou a sonhar sonhos que não eram seus. Sentia desejos que não partiam da sua própria vontade, mas pareciam colocados por uma mão invisível. Seu coração agora batia no ritmo do céu. E mesmo quando vinham dúvidas, ele tinha onde se apoiar. Porque uma vez que o Espírito Santo te visita, mesmo as tempestades da vida têm outro som. Você aprende a confiar na voz dele mesmo quando tudo parece escuro. Dias se passaram desde aquela tarde inesquecível no banco da praça. A vida continuava com suas rotinas, compromissos e surpresas, mas ele já não era mais o mesmo. Não se tratava apenas de mudanças externas. Elas eram evidentes sim, mas era por dentro que tudo havia realmente sido revolucionado. O Espírito Santo não veio para fazer dele um religioso, mas para torná-lo um reflexo vivo de Jesus no mundo. As pessoas ao redor notavam. A esposa que antes se sentia sozinha, agora era abraçada com mais ternura. Os filhos, que antes tinham medo da sua rigidez, agora o chamavam para orar juntos antes de dormir. Era como se a sua casa tivesse sido lavada por dentro, cômodo por cômodo, e consagrada novamente. Mas o mais impressionante era o que acontecia nas madrugadas. Muitas vezes ele acordava em silêncio, com o coração batendo forte. Não era ansiedade nem insônia. Era o Espírito chamando para conversar. E ali, de joelhos no chão do quarto, ele entendia que o maior presente que havia recebido não era uma bênção, mas a própria presença. Aquele que antes buscava apenas respostas, agora buscava a voz. Aquele que antes queria direção, agora desejava comunhão. Era uma amizade, uma relação íntima e contínua. E essa é talvez a 8ª coisa que acontece quando o Espírito Santo te visita, ainda que você não a tenha pedido. Ele planta em você a certeza de que você nunca mais estará só. Não que tudo tenha se tornado perfeito. Problemas ainda vinham, lutas ainda surgiam, mas havia uma rocha firme debaixo dos pés. Ele já não orava pedindo livramentos, orava pedindo entendimento. Já não queria apenas milagres, queria propósito. Essa maturidade espiritual foi um dos frutos mais preciosos da visita divina. Ele compreendeu que o Espírito Santo não é uma força abstrata, nem uma energia distante, mas uma pessoa que caminha ao seu lado e habita dentro de você, guiando, consolando, ensinando e moldando com paciência cada parte do seu ser. Era como ter um professor eterno, um conselheiro fiel, um pai e um amigo. Tudo em um só. E assim, a vida seguiu, mas de outro jeito. Cada dia se tornou uma oportunidade de manifestar o céu na terra. Ele passou a ensinar outros, a escutar histórias, a estender as mãos. Não porque queria ser alguém melhor, mas porque não conseguia mais viver de outro modo. O Espírito Santo havia lhe mostrado um novo caminho, e uma vez que os olhos são abertos, não dá para fingir que não viu. Ele passou a viver com propósito, com temor e com esperança.
Sabia que não havia mais volta. E nem queria. Porque quem já foi tocado de verdade entende que a visita do Espírito Santo não termina quando acaba a música ou quando termina o culto. Ela continua por toda a eternidade. E foi por isso que, numa nova tarde ensolarada, ele voltou àquele mesmo banco. Sentou-se em silêncio. Fechou os olhos. E sorriu. Não havia nenhuma manifestação exterior, nenhuma visão, nenhum sinal, mas o coração queimava de novo. A voz sutil do espírito sussurrava: "Eu nunca fui embora." E então ele entendeu. Não era mais visita. Agora era habitação. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir o toque do Espírito Santo hoje. E se você deseja mais conteúdos que edificam, transformam e te aproximam de Deus, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muita coisa linda vindo por aí. Agora me conta nos comentários. Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Vamos formar uma comunidade onde testemunhos viram sementes.